Olá! Então, vamos finalmente começar nosso treinamento entendendo a REINF. Eu acho que antes de mais nada, antes de conhecer campo a campo, cada um dos eventos, é fundamental nós entendermos a REINF. Como nós vamos entender a REINF? Primeiramente, entendendo o CFIP. O CFIP, que é um sistema empresa de recolhimento ao FGTS e informações da Previdência Social, o CFIP é um programa que foi desenvolvido pela Caixa Econômica Federal em conjunto com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência. O que aconteceu? Havia uma época que o fiscal que fiscalizava as contribuições previdenciárias era o fiscal da Previdência. Porém, em setembro de 2005, foi criada a chamada Super Receita. O que aconteceu? Eles passaram a competência de fiscalizar contribuição previdenciária para a Receita Federal. Isso deixou de ser uma competência do fiscal da Previdência. Então, a Receita Federal, que não fiscalizava contribuições previdenciárias, passou sim a ter essa responsabilidade, essa competência. E aí o que aconteceu na época? A Receita Federal herdou o programa CFIP. Veja que o CFIP é o único programa de declaração que nós entregamos para a Receita Federal que não foi desenvolvido pela Receita. Isso acabou gerando um certo desconforto, porque o arquivo .sfp, que é o arquivo que nós transmitimos no CFIP, é um arquivo com uma extensão onde eles não conseguem efetivamente fazer cruzamentos do CFIP com outras declarações. E desde então, a Receita passou a ter a competência de fiscalizar, porém ela recebe um arquivo que pouco ajuda ela na fiscalização. Mas será que não ajuda mesmo, Rodrigo? Sim, eu vou provar isso agora. O que nós declaramos no CFIP? A nossa folha. O que mais? As contribuições previdenciárias incidentes na nota fiscal, a retenção de 11% na nota fiscal de prestação de serviços, que são aqueles serviços sujeitos à retenção previdenciária de 11%. O que mais? Nós declaramos o Fundo Rural. O Fundo Rural, na verdade, o termo Fundo Rural, desde a Constituição de 88, já não existe mais. É que antigamente o produtor rural ele contribuía a sua contribuição para uma autarquia chamada Fundo Rural. Ela foi eliminada e o INSS absorveu as arrecadações do rural. Porém, ainda se usa o termo Fundo Rural, por isso que eu vou continuar usando o termo Fundo Rural. Mas essa contribuição, o nome não é Fundo Rural, o nome é Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização da Produção Rural. Quem é que paga o Fundo Rural? Vamos chamar de Fundo Rural. O produtor rural. Pessoa jurídica. E o produtor rural, pessoa física. Eles é que pagam essa contribuição. Muito bem. O que mais é declarado no CFIP? Vamos colocar aqui as contribuições das associações desportivas que mantenham clube de futebol profissional. Vamos botar assim. Vamos botar completinho. Clube profissional. Bom, essas são as declarações que nós temos no CFIP. Só que, veja bem, o Fundo Rural do produtor rural pessoa física, quem é que paga o Fundo Rural? O produtor, quando ele vende, produtor rural pessoa jurídica, ele vende, ele paga o Fundo Rural.
Só que o produtor rural pessoa física, ele paga também. Aliás, né, antes era 2,3%, agora atualizando está apenas 1,5%, reduziu a contribuição. Lembrando que ele pode optar, o produtor rural ele pode optar por recolher sobre a folha, mas isso nós veremos mais adiante. O produtor rural pessoa física, quando ele vende para outra pessoa física, então, se ele vende o seu produto rural para a pessoa física, para um outro produtor pessoa física, no varejo, enfim, vende para pessoas físicas, ele paga, vou botar aqui, ele paga. Ele quem? O produtor rural. Ele é que paga a contribuição previdenciária, o 1,5%. Agora, se ele vende para uma pessoa jurídica, se ele vende para uma empresa, gente, na IN da Receita Federal do Brasil, número 971 de 99, de 2009, no artigo 3º, vocês vão encontrar o conceito de empresa. E vocês vão ver que empresa, bastou ter CNPJ que é empresa no conceito da Receita. Não importa se é lucro real ou lucro presumido, simples, tudo é empresa. Entidade filantrópica é empresa. Cooperativa, equiparado à empresa. Órgão público de administração direta ou indireta é empresa. Então, órgão público, aluno que trabalha em órgão público, vocês... Tudo que eu vou falar aqui vale para vocês também. Então, órgão público também. Todo mundo comprou produto rural de produtor rural pessoa física, ou seja, é uma pessoa jurídica comprando de um produtor rural pessoa física, a legislação diz assim, ó, subroga-se a obrigação para a empresa adquirente. O que significa isso? A empresa que adquiriu o produto, ela deve reter o fundo rural. Então, ela retém 1,5%. E ela declara no CEFIP. Veja bem, o produtor rural pessoa física, quando ele vende para outra pessoa física, ele não declara isso no CEFIP. Então, notem que já estamos detectando um problema para a Receita Federal. Eles não têm lá uma declaração onde eles consigam ver quanto que o produtor rural vendeu para pessoas físicas. Muito bem. Diante disso tudo, associações desportivas. As associações, elas têm receitas. Sobre as receitas dos clubes de futebol, por exemplo, eles recolhem 5% da Previdência. Da onde vem as receitas dos clubes de futebol? Vem dos jogos, que a gente chama de espetáculo desportivo, e vem também das empresas. Então, vem dos espetáculos, né? E vem, vou botar o acento aqui, das empresas. Como assim receita das empresas? Patrocínio, uso e licenciamento da marca. Por exemplo, uma empresa quer usar a marca de um time, como por exemplo o Grêmio, o Flamengo, o São Paulo, Corinthians, enfim, né? A empresa quer fazer uma caneca e colocar o símbolo de um clube de futebol. Ela tem que pagar o licenciamento dessa marca. Direito de transmissão dos jogos. Alguma empresa paga para o clube para ter o direito de transmitir os jogos. Isso tudo são receitas. Publicidade. Nos estádios lá tem placas publicitárias, enfim, tudo aquilo ali, alguma empresa está pagando para o clube, é uma receita. Essas receitas, quando a receita do clube vem de espetáculos, que são jogos, é o próprio clube que recolhe os 5%. Agora, se a receita vem de empresas, a empresa retém
retém os 5%. E a empresa declara no CEFIP. Então vamos lá, já entendemos isso aqui tudo. Vou fazer uma observação aqui, ó. Nós temos uma contribuição previdenciária chamada CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Que contribuição é essa? É a famosa desoneração da folha. Desoneração da folha de pagamento, onde ao invés de pagar os 20% sobre a folha, o CPP, a contribuição previdenciária patronal, né, substitui o CPP. E a empresa recolhe um percentual sobre a sua receita no DARF. Ok? A CPRB, vocês já repararam que ela não é declarada no CEFIP? Ela é declarada lá na EFD, Contribuições Bloco P. EFD, Contribuições, Bloco, ou era, né? Era declarada lá, Bloco P, de Paulo. Bloco P. Então veja, nós estamos diante de uma contribuição previdenciária que não entra no CEFIP. Agora, o restante das contribuições, folha, retenção de 2%, fundo rural, associação desportiva, tudo entra no CEFIP. Pois bem, vamos lá. A folha, não precisamos comentar, porque a folha não entra na RINF, a folha foi para o E-Social. O que eles fizeram? A folha foi para o E-Social e o restante das contribuições previdenciárias que não são relacionadas com a folha de pagamento foram para a REINF. A REINF, então, absorveu essas contribuições e eles aproveitaram, a Receita Federal aproveitou para incluir também a CPRB. A retenção de 11%, a partir desse momento, eu vou resumir o que muda de uma declaração, que é o CEFIP, para a REINF. Vocês vão entender exatamente o que está mudando. Mas a seguir nas próximas aulas veremos prazos, cronograma, veremos outros detalhes e finalmente aí nós vamos entrar em cada um dos eventos que foram incluídos para substituir todas as situações, nós vamos entrar e ver campo a campo. Olha aí, ó. Então, a retenção de 11% na nota fiscal, como que ela é lançada no CEFIP? Faz lá o CEFIP código 150 ou 155, no caso de empreitada total, 150 aquelas empresas prestadoras de serviço sujeitas à retenção de 11%. Quer dar uma olhada quais são as empresas que estão sujeitas à retenção? Dá uma olhada na IN 971, artigo 112 a 156. 112 a 156, está lá tudo sobre a retenção de 11%. A Fisconet tem um treinamento só tratando da retenção de 12%, porque são uma série de requisitos. Porém, aqui no nosso treinamento de REINF, como nós vamos analisar campo a campo, nós vamos fazer uma análise da legislação aplicável à REINF e eu vou trazer os principais cuidados que vocês devem ter. Pode ter certeza que aqui é onde nós vamos ter mais problemas quando a REINF estiver finalmente implantada para todas as empresas do Brasil. Enfim, a retenção lá no CEFIP, como ela é? Eu cadastro o tomador, CNPJ dele ou o SEI, no caso de obra, lembrando que o SEI no CEFIP ainda existe, mas atualmente é o CNO que está em vigor. Cadastro Nacional de Obras, ele substituiu o SEI das obras e o CAIPF, que é o Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física, substituiu o SEI dos empregadores pessoas físicas. Pois bem, a retenção, eu cadastro o tomador e coloco lá o valor da retenção. Olha só, primeiro, a Receita não sabe qual foi o valor bruto da nota. Ela não sabe se a retenção foi 11% sobre o valor bruto ou sobre uma redução da base de cálculo. Ela não tem informação nenhuma sobre essa retenção. Como que eles vão fiscalizar alguma coisa? E o tomador de serviço, quem é que faz o CEFIP? É o prestador. O tomador, que é quem contratou o serviço, não declara nada no CEFIP. Eles não têm nem como cruzar. Na REINF, nós temos um evento, o R2010 e o R2020. Serviços tomados, serviços prestados. Então,
Quem é que vai prestar o serviço, a informação na REINF? O prestador de serviço e o tomador. E lá ele vai detalhar a nota fiscal, o número, série, data de emissão, valor bruto da nota, base de cálculo da retenção, enfim. Se está em condições especiais, que nós vamos ver isso aí também, porque existem percentuais diferentes quando o serviço é prestado em condições especiais. Enfim, eles vão ter um detalhamento dos dois lados, do prestador de serviço e do tomador, e vão poder cruzar a informação, coisa que com o CEFIP não tem como fazer. O Fundo Rural, o produtor rural, basicamente vai declarar suas receitas, que é basicamente o que já faz o CEFIP. Porém, o produtor rural, pessoa física, ele vai começar a declarar todas as suas vendas, e a empresa que adquiriu dele também vai detalhar por produtor, porque aqui no CEFIP, a empresa, quando compra o produto rural do produtor rural pessoa física, ela simplesmente soma tudo que ela comprou no mês, digamos que ela comprou de 500 produtores esse mês, ela soma as 500 compras e joga num campinho só. E a receita, sim, mas de quem que a empresa comprou? Não tem como saber. Agora eles vão saber, o produtor vai declarar, a empresa vai declarar a compra, e vão detalhar, inclusive, com dados da nota fiscal. E finalmente, nós vamos ter o cruzamento das informações. Eles vão saber quanto comprou de cada produtor e qual a base de cálculo utilizada. Enfim, né? Temos mais uma situação onde nós vamos entregar uma informação muito mais detalhada. As associações desportivas, que simplesmente têm um campo lá para lançar as receitas dos espetáculos, e as empresas que remuneram ou que dão receita para o clube, simplesmente colocam o total de receitas. Por exemplo, digamos que uma empresa ela patrocina lá 10 clubes de futebol, ela joga no CEFIP todos os valores de patrocínio juntos, né? Então, para quem foi esse patrocínio? Pois bem, na REINF nós temos um evento destinado aos espetáculos, onde a cada jogo, por exemplo, de futebol, eu vou ter que, 2 dias depois, nós vamos ver melhor isso nos prazos, né? Eu vou ter que declarar e abrir, vou ter quanto que arrecadou de bancada geral, camarote, quantos ingressos foram disponibilizados à venda, quantas foram cancelados, enfim, uma série de informações, olha que diferença, por espetáculo. E as empresas que patrocinam, enfim, elas têm que cadastrar o CNPJ de cada um dos clubes e dizer, olha, foi tanto a título de publicidade, foi tanto a título de uso e licenciamento da marca, foi tanto a título de direito de transmissão de jogos. Então, se pegar uma empresa que comprou o direito de transmissão de jogos lá de 30 clubes, ela tem que declarar os 30 clubes todos os meses e colocar quanto que foi pago a título de direito de transmissão de jogos. E o clube é a mesma coisa, ele tem que declarar cada uma das empresas que de alguma maneira ofereceu receita para ele, né? Vai colocar ali o CNPJ bonitinho, quanto, foi tanto de publicidade que essa empresa deu, foi mais tanto de direito de transmissão de jogos, foi mais tanto de uso e licenciamento de marcas, ou seja, a informação vai muito mais detalhada agora para a Receita Federal. Né? A CPRB, nós vamos lançar lá o nosso total de receitas e depois tudo que foi excluído das receitas, como por exemplo vendas canceladas, descontos incondicionais, receitas de exportação, enfim, aquelas receitas que eu posso abater da base de cálculo para finalmente calcular a CPRB. Né? Então, nesse momento, eu acabei de resumir e o que muda na prática? O CEFIP, eu lançava uma informação muito resumida e na REINF eu vou entregar de maneira muito mais detalhada, com a possibilidade de ocorrer um cruzamento de informações. Então todo o cuidado agora é pouco. Por isso que mais na sequência das nossas aulas nós veremos, além de prazo, cronograma, obrigatoriedade, quem que está obrigado a fazer a informação, enfim, veremos outros detalhes. Depois nós teremos uma aula para cada evento, bonitinho, campo a campo, para entendermos exatamente o que estamos entregando e, acima de tudo, vamos trazer dicas e sugestões para evitar que a empresa tenha problemas na hora de entrega ou se houver cruzamento de informações. Ok? Então, a nossa introdução aí, entendendo a REINF, era isso. Até a próxima aula. Um forte abraço.